Fala pessoal do Centro Educacional Gabriela, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Galindo, vamos para mais uma aula de educação física. Nós ainda estamos tentando se adaptar, né, a todo esse período, mas estamos conseguindo manter, né, o cronograma de atividades que foi proposto para esse ano, né, dentro do possível, tá? Mas claro que a gente tem que sempre estar mostrando para vocês a importância de se manter a atividade, a importância que isso tem dentro do nosso organismo, tanto dentro como fora também, não é? E em contrapartida, os problemas que a falta dessas atividades faz, tá? Eu falei sobre isso em uma aula que foi intitulada Sistema Imunológico e Atividade Física, tá aí pelo canal. Então é só dar uma olhadinha lá, uma aula bem interessante, tá bom? Nessa aula nós vamos falar sobre níveis de atividade física. Vamos entender e aprender como a gente avalia essas atividades físicas e como a gente consegue determinar em que nível nós estamos, tá certo? Lembrando que essa aula é do quinto ao nono ano. O professor Kleber está gravando também uma aula, tá bom? Com esse mesmo tema, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto e eu vou colocar o link da aula dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Antes que a gente entre no nosso tema de nível de atividade física, nós temos que entender o que é sedentarismo. Se a gente for olhar ao pé da letra, o que é sedentarismo é aquela pessoa que só fica sentada ou deitada, que não faz nada. Hoje a gente já sabe que os níveis de sedentarismo foram atualizados, né? Uma pessoa que tem uma rotina extremamente intensa de trabalho ou de estudo, ela ainda pode ser considerada uma pessoa que é sedentária, tá bom? Hoje, 46% da população brasileira é de pessoas sedentárias. O Brasil é o país mais sedentário da América Latina, tá bom? Nós estamos acompanhando todo esse quadro de pandemia, de coronavírus, que da última vez que eu vi já passou do número de 90 mil mortes, né? Só que o sedentarismo e os problemas relacionados a ele corresponde a mais de 300 mil mortes por ano só no Brasil, tá? Então também é uma pandemia, né? Que a gente acaba até deixando um pouco de lado. É um problema um tanto quanto grave. Então vamos lá, quais são os problemas relacionados ao sedentarismo? Eu falei sobre muitos desses lá na aula intitulada como esteroides anabolizantes. Tá aí no canal, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Aumento do colesterol, atrofia muscular, atrofia é o antagônico de hipertrofia, lembra hipertrofia? Aumento dos músculos. Atrofia é a perda de massa muscular. Obesidade, né, devido a não ter um gasto de energia, acaba acumulando, né, gordura. A obesidade, o sobrepeso acarreta problemas articulares, né, por causa da sobrecarga, não só articulares, mas problemas tendíneos, ligamentares, cartilaginoso, né, problemas ósseos, né. Então veja que é aquela trilhazinha de carreirinha de dominó, né? Você derruba um, vai cair nos outros. Aí você vem aumento da pressão arterial, né? Que é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Problemas cardiovasculares, né? Infartos, AVC, distúrbios do sono, além de um aumento nos níveis de ansiedade e estresse. Eu falei nessa aula intitulada como esteroides anabolizantes, eu falei sobre tudo isso de forma mais detalhada, tá? De modo que eu não vou precisar me prolongar tanto nesse vídeo, né? Vai ser um vídeo mais específico para o nosso tema, né? Antes de caracterizar os níveis de atividade física, nós temos que diferenciar e entender o que é atividade física e o que é exercício físico. Vamos lá. O que é atividade física? Toda e qualquer atividade que você faça que promova um gasto de energia. Você vai no mercado, você vai na piscina, você joga bola, você anda, qualquer coisa que você faça que gere gasto de energia, que gere uma força muscular. Isso é atividade física. O que é exercício físico? É tudo isso que eu falei, só que de modo esquematizado. Obedece padrões, obedece objetivos prévios e avaliações pré-definidas também. Obedece
níveis, né, critérios, né, progressões, periodizações, tá bom? Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem simples. Suponhamos que você agora pegou seu tênis e foi fazer uma caminhada. Fez sua caminhada, voltou para casa. Isso é uma atividade física. Aí você decide entrar em um grupo de corrida e de caminhada. Nesse grupo de corrida e de caminhada você vai receber uma planilha de treinamento. Nessa planilha vai ter lá quantos quilômetros você deve dar por dia, quantos dias na semana você deve fazer esse treino e durante quanto tempo você deve fazer esse treino. Isso tudo obedecendo avaliações prévias e objetivos pré-definidos, tá bom? Então isso é exatamente isso que diferencia a atividade física do exercício físico. Vou dar mais um exemplo agora dentro da escola. Sabe aquela aula que a gente faz e sobra aquele tempinho no final e vocês me pedem para jogar bola? Professor, libera para a gente pegar o baba, jogar o futebol aqui? Pronto, eu libero a bola para vocês e vocês simplesmente fazem a prática da atividade do futebol. Então, ali vocês ignoram muitas regras, ignoram muitas regras de posicionamento, né? Cada jogador tem sua posição. E nessa brincadeira simplesmente é ignorado. Só que, suponhamos que a aula tem o objetivo com o tema de futsal. A aula é de futsal. Então, nessa aula especificamente, eu não posso ignorar as regras, não posso ignorar o posicionamento. E possivelmente eu vou ter que parar várias vezes a aula para corrigir isso. Porque são essas variáveis que vão levar a gente até o nosso objetivo pré-definido. Entenderam a diferença? Atividade física, qualquer coisa que você faz. Exercício físico é o controle disso que você faz, tá bom? Vou pedir isso na atividade, tá bom? Tem que ficar bastante claro. Uma vez que nós já sabemos o que é atividade física e exercício físico, agora nós vamos saber avaliar como é que a gente tá aí nesse meio. Poxa, será que eu sou uma pessoa ativa fisicamente? Pouco ativa? Como é que tá, né? Então agora vocês vão saber por que de modo bem simples. Eu separei dois critérios bastante simples, bastante fáceis de se classificar esses níveis de atividade física. Primeiro, o número de passos, né? Por exemplo, o sedentário ele dá menos de 5.000 passos por dia, tá aí em vermelho. Em contrapartida, nós temos aí o muito pouco ativo fisicamente, tá? Eu deixei em vermelho o sedentário muito pouco ativo fisicamente, porque em algumas literaturas não existe o muito pouco ativo, tá bom? Mas só por questão de informação eu coloquei aqui, tá? O muito pouco ativo fisicamente ele fica entre 5.000 e 7.000 passos por dia. O pouco ativo fisicamente está aí em amarelo, eu não sei se ficou muito nítido, mas aí é pouco ativo fisicamente, fica entre 8.000 e 10.000 passos por dia. O ativo fisicamente, 10 a 13.000 passos por dia, e o muito ativo fisicamente ele ultrapassa essa marca de 13.000 passos por dia. Existe uma avaliação chamada pedômetro, que conta o número de passos, tá bom? A gente utiliza muito isso na academia. Um outro critério de avaliação são por minutos por semana. Quantos minutos de atividade física essa pessoa faz? O sedentário não se encaixa nisso, até porque se ele tivesse uma rotina de minutos por semana, não seria sedentário, né? O muito pouco ativo, ele fica abaixo de 150 minutos por semana. O pouco ativo fica nessa faixa aí de 150 minutos por semana. O ativo fisicamente, 210 minutos por semana. E o muito ativo fisicamente, ele ultrapassa aí os 350 minutos por semana. Uma informação importante é que essa questão do tempo por semana ela é muito relativa. Existe um negócio no treinamento que a gente chama de relação volume e intensidade. O que é volume no treinamento? Volume é o tamanho do treino, o tamanho da duração do treino. Intensidade é o grau de exigência, o grau de esforço, o grau de dificuldade desse treinamento, tá certo? Exemplo, suponhamos que nós dois decidimos fazer uma atividade física. Você vai correr durante 2 horas e eu vou correr durante 1 hora. Então, qual de nós dois você acha que vai ter um gasto de energia, uma exigência maior? A pessoa que caminhou durante 2 horas, teve um volume maior, né, e uma intensidade mais baixa, ou a pessoa que correu durante 1 hora, teve uma intensidade mais alta e um volume menor, né? Logicamente, se a gente tiver o mesmo grau de aptidão física,
eu vou ter um grau de exigência maior, né? Portanto, é muito provável que eu queime mais calorias do que você, tenha um gasto de energia maior, tá bom? Então, uma pessoa que treina todos os dias não significa que ela tenha uma atividade mais intensa ou que ela seja muito ativa fisicamente. Ela pode treinar todos os dias e ficar aí no ativo fisicamente. Enquanto uma pessoa que treina 3 dias na semana em uma intensidade maior seja considerada muito ativa fisicamente. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso, né? Então, assim, agora que a gente já sabe avaliar essa, os níveis de atividade física, fica bem mais fácil da gente entender as opções de atividade física e quanto o nível de intensidade dessa atividade física e quanto tempo nós devemos fazer. Entenderam como é simples? Então, nesse período de coronavírus, de isolamento social, né, de pandemia, nós ainda temos várias atividades físicas, tá bom? Se você tem um condomínio que você consegue fazer ou consegue um lugar legal para fazer, você pode realizar a caminhada e a corrida, excelentes exercícios. Dentro de casa você tem os exercícios de solo, pilates, yoga, alongamento, né? Dá para fazer a própria musculação, os próprios exercícios físicos em casa. Tem muito professor bom, professor de educação física, fazendo live de treino, tá bom? Lá na aula de sistema de esteroides anabolizantes, eu falei sobre as classificações dos profissionais, tá bom? O profissional que prescreve atividade física, que prescreve treinamento, que prescreve exercício é o profissional de educação física, tá bom? Não é o blogueiro, não é seu amigo, não é o artista. Profissional de educação física, tá certo? Fora isso, nós temos as danças, subir e descer escada, pula a corda, são todos exemplos de atividade que agora que você sabe caracterizar, você vai ter um controle da intensidade e de quanto tempo que você deve fazer essa atividade, tá bom? Em poucos minutos você aprender sobre volume e intensidade e como avaliar. Tá certo, pessoal? É isso. Então, claro, vocês vão ter uma atividade, vou estar passando uma atividade para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, meu número deve estar em algum grupo aí, tá bom? Podem falar comigo. É isso, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Valeu!